Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Diário da Lai. Esse é o nosso terceiro vídeo e hoje eu vou falar sobre o meu encontro com Deus. No vídeo anterior eu falei sobre a minha história, né? Só pautei mais a questão da minha infância até uma parte da minha adolescência. Então, como eu disse para vocês, eu me converti aos 17 anos, eu me batizei. Só que antes disso tudo acontecer, gente, eu tive uma adolescência muito complicada, né? No vídeo anterior também eu falei um pouco sobre isso. Era uma adolescência muito opressiva, muito triste, assim, cheia de questões internas que sozinha eu não conseguia resolver e muito menos entendia, né? Cada uma dessas questões. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo com tudo isso na minha vida, eu cresci uma pessoa, graças a Deus, ajuizada, nunca fui uma menina de fazer coisas assim que depois eu podia me arrepender. Eu sempre tive como qualidade ser muito observadora, ser muito cautelosa. Eu não tomava decisões jamais precipitadas ou pautadas assim na minha realidade que eu vivia, pois eu tinha respaldo para ser, gente, o que vocês quiserem imaginar, sabe? Porque de certa forma minha mãe trabalhava muito, né? E eu ficava em casa com meus irmãos, então eu podia, vamos dizer assim, fazer o que eu quisesse, eu ser quem eu quisesse, mas Deus é tão misericordioso e bondoso que Deus conservou, né, a minha família assim saudável, né, mesmo diante de um cenário assim muito triste, complicado, cheio de questões mal resolvidas. Mas então vamos lá. Aí eu tive uma adolescência assim muito complicada na escola, então nem se fala, né, irmãos? Era muito difícil, eu sempre fui muito bulinada. Já vou deixar aqui uma questão muito importante sobre essa questão de bullying. Na minha época nem se falava que era bullying, né, gente? Não sou tão velha assim, não. Mas nem considerava-se bullying. Mas era como se fosse brincadeira, zoação. Só que existia uma força dentro de mim que nem eu conhecia, gente, porque eu era muito maltratada de verdade. Alguns amigos meus ou conhecidos da escola que um dia eu vi esse vídeo vai se lembrar. Eu era muito esculhambada na escola, sério mesmo. E isso me magoava muito, mas era aquela mágoa que, tipo, não ficava muito tempo dentro de mim. Eu nunca fui depósito de guardar coisas ruins, sabe? Aquilo passava. Só que deixava marcas na minha vida que eu levei até a minha juventude. Tipo assim, eu era muito perseguida, os meninos da escola botavam muitos apelidos terríveis em mim. Eu até na minha idade considerava brincadeira, até para não levar muito ao pé da letra e eu acabar me frustrando mais do que eu já vivi uma frustração. Então, isso refletiu na minha juventude, né, em questão de relacionamento, tá, gente? Eu nunca fui de sair, né, conhecendo muitos meninos por aí. Conheci algumas pessoas na época que eu ainda não era convertida no sentido de conhecer a Deus, mas nada assim que eu fizesse que pudesse me arrepender de coisas, né, assim mais intensas, né? Mas graças a Deus, Deus me conservou. Isso foi tudo graças a Deus, tá, irmãos? Eu tô falando isso com toda sinceridade, porque na nossa idade, vocês sabem, se não tem os pais perto para acompanhar, e então, assim, é bem difícil, né, o adolescente se manter puro, né, vamos dizer assim, puro, sem se envolver com as coisas do mundo que possa afundá-lo ou levá-lo a uma direção que não é que os pais às vezes sonham e desejam para os seus filhos. Então, assim, por ser muito perseguida pelos meninos da escola, por me chamarem de feia, de horrorosa e de tudo mais um pouco, e botarem muitos apelidos e muitos caracteres assim, muito grosseiros em relação à minha pessoa, eu cresci muito oprimida com isso. Então eu falava assim, eu nunca vou me casar, eu nunca vou ter um relacionamento, jamais eu vou dar uma chance para os meninos, porque os homens são maus, os homens são ruins. Gente, eu tinha todos esses pensamentos sobre os homens na minha vida. E tirando isso, eu também tinha experiência, né, na minha casa, minha mãe nunca pôde se casar porque de fato nenhum homem, né, na vida dela levou a sério, quis um compromisso. O único que assumiu minha mãe, como eu falei no vídeo anterior, foi esse meu pai, que é meu padrasto. Ele é o único que assumiu minha mãe, amava ela, respeitava. Só que hoje ele passa por um processo assim de enfermidade que é uma lesão que ele tem na cabeça e que vai avançando, né, irmãos, com o tempo. Mas assim, Deus tem cuidado dele, né? E a gente tem feito tudo o que pode por ele, porque ele sempre fez tudo por nós também. Mas ele não tá debilitado, ele é forte, assim, no caso fisicamente, saudável, mas mentalmente, né? Vai ficando um pouco para trás. E ele nem é tão velho, ele é jovem.
Mas assim, Deus, né, tá no controle de todas as coisas. Então eu tive essa adolescência terrível que se refletiu na minha juventude. Então, mesmo sendo prudente, ajuizada e assim tendo um posicionamento diferente das outras jovens da minha idade, eu não me relacionei com ninguém, mas eu vivia orando, pedindo a Deus, né? Ah, Senhor, que eu tenha um relacionamento e tal, para me casar. Mas eu sempre falava, Deus, que não seja igual a minha mãe, porque ela nunca pôde ser feliz assim, completa, porque ninguém quis casar de fato. Ela, mais o meu pai, que é meu padrasto, eles só moraram juntos, né? Tiveram uma vida muito boa, muito feliz, mas não era aquela coisa que agrada a Deus, que é no sentido de casar, ter uma festa linda, poder usufruir daquilo de bom que Deus preparou para aqueles, né, que se casam e tudo mais, né, diante da bênção de Deus e essas coisas. Mas graças a Deus eles tiveram uma vida boa, não foi tão ruim assim, tá, irmãos? Mas com a misericórdia de Deus, lembrando, tá, gente? Não é porque Deus aceitava, mas a misericórdia de Deus e a graça dele é muito sobre a nossa vida, então, tipo, tudo isso nos acompanhou até aqui. Então, assim, aí eu conheci aos 19 anos para 20 o meu primeiro e único namorado. Porque, como eu disse para vocês, eu nunca fui uma pessoa assim solta na vida, mesmo tendo oportunidade para fazer o que eu quisesse da minha vida, sem que a minha mãe ainda soubesse, para variar. Mas eu nunca escolhi esse caminho e nunca vou aconselhar ninguém a escolher esse caminho. Eu sempre falo, seja prudente, seja, sabe, uma pessoa ajuizada, porque ninguém merece você entregar o seu coração para uma pessoa que vai destruir ele, né? Então não se envolva com muitas pessoas, ore, espere em Deus. Nessa época eu sempre orei muito, pedindo a Deus que, sabe, as únicas duas coisas que eu pedia a Deus, que esse homem não bebesse e não fumasse. Gente, eu só me limitava a isso porque era a realidade que eu cresci na minha família, todos bebiam, a maioria fumavam. Então, assim, tinha um histórico, né, familiar que refletia nessa minha escolha. Então, eu pedi a Deus que ele não bebesse e não fumasse. Aí, realmente veio para minha vida uma pessoa que não bebesse e que não fumasse, mas não era convertido assim como eu conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia pouco de Deus, mas não vivia uma vida assim que confiava plenamente em Deus, se jogava na presença de Deus. Mas aí eu aceitei ele como ele estava, a gente se relacionou, a gente teve uma história, foi 5 anos e o meu encontro com Deus aconteceu exatamente após esse relacionamento. Na verdade, durante e após o relacionamento. Porque eu vivia oprimida, porque eu também queria casar, o meu sonho então era construir algo que a minha mãe nunca pôde, porque a gente sempre como filho vai se basear nos pais, na maioria das vezes, tá, irmãos? Não é uma regra geral, mas de fato os pais têm uma influência muito grande sobre a nossa vida. Então eu falava, Deus, eu não quero sofrer igual a minha mãe sofreu, não quero ter muitos filhos igual a minha mãe teve, porque aí ela não teve uma vida assim saudável, onde ela pudesse realizar os sonhos dela. O sonho dela foi o quê? Esperar nos filhos uma realização que ela não teve. Então eu falei, Deus, então que eu possa casar, ter tudo bonitinho, né, da forma que o Senhor faz, que é perfeito. Aí acabou que eu tive esse relacionamento, é uma pessoa boa, não tenho nada contra. A gente teve uma história muito bonita, também teve muitos altos e baixos, muitas coisas que nos entristeceram, nos magoaram, nos decepcionaram. E eu entrei nesse relacionamento cheia e saí vazia. Mas não por causa da outra pessoa, entenda. Não é por causa de outra pessoa que você dá tudo de si e não recebe nada. É por causa de você mesmo, criando expectativas, sonhos sobre uma pessoa que também tem outras expectativas e outros sonhos. Então, assim, eu não jamais vou falar que foi culpa do meu, né, ex-companheiro, né, e tudo. Eu vou dizer que foi eu que fiz as minhas escolhas, eu que decidi tudo que eu vivi. E também fui quem decidi sair de tudo isso, porque o Senhor foi tremendo na minha vida nesse momento. E Ele falou assim pra mim, e na verdade Deus estava em silêncio, porque tudo era eu que estava decidindo viver aquele caminho, então eu estava assumindo as consequências das minhas escolhas. Só que chegou um tempo que eu falei, Deus, eu não quero mais viver assim. Eu não sou mais feliz. Eu vivo triste, angustiada, preocupada. Eu tenho um temor muito grande pela palavra de Deus. Então eu disse, Deus, eu estou fazendo alguma coisa errada, mas qual é a parte que está errada? Porque dentro do meu coração a intenção é boa. Eu só quero ver esse jovem salvo, que a gente possa se casar e ser feliz assim na presença do Senhor. E tem alguma coisa errada e eu não sabia o que era o errado. E eu orava e nada, orava e nada. Aí quando ia fazer 5 anos,
e 5 dias para a gente se casar. Já